Deus, a palavra que o Senhor coloca comunhão, para lermos que se encontra na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, na segunda carta no último capítulo, que é o capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Se todos acharam, vamos ler, irmãos. Com a ajuda de Deus conjurotei, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda, e no seu reino que pregues a palavra. Instes a tempo e fora de temporedarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade, e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão as sã doutrinamas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fabulas. Mas tu, se sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Glória a Deus. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo, juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Dimas me desamparou amando o presente século, e foi para Tessalônica Crescente, para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em trade em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandria ou Letuairo, acause-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda até tembam dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira. Antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado, mas o Senhor assistiu e fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila, aí a casa de Onesíforo. Eresto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno Eulo, o Denzelino, e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam, o Senhor Jesus Cristo. Seja como teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Querida irmã, caros irmãos e irmãs aqui presentes, queridos irmãos, que estão ouvindo à distância, e não importa que distância, é esta a palavra de Deus. Chegai e não ficará só nos ouvidos, mas descerá no coração, e fará obra. Glória ao nome do Senhor. Porque ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e vai até entre as juntas e medulas. Glória ao nome do Senhor. E faz obra tanto na carne como na alma. Também Deus não manda a sua palavra em vão hoje. O Senhor trouxe a comunhão para ser lido. E agora, o Senhor guia, irmão, porque nem sabemos o que vamos falar, esperamos a direção do alto. Glória ao nome do Senhor. Veja que Paulo, com muito carinho, irmão, ele tratava Timóteo de filho. Meu filho Timóteo, pela idade. Pois Paulo aqui já está antevendo a sua partida, né? Quer dizer, ele está nos últimos dias da sua vida, e Timóteo, jovem ancião por ele mesmo, ordenado com a imposição das mãos, ele deixando instruções pastorais para Timóteo, para Tito, que iam ficando irmãos, iam ficar para cuidar da obra, porque esta vida humana é passageira. Irmãos, todos nós temos o nosso período de ser útil na obra de Deus, mas termina para todos moventurado quem deixa uma boa herança, não em dinheiro, terra ou propriedade. Irmão, uma boa herança para a família de exemplo, de vida de bom testemunho. Glória o nome do Senhor. Que a família se recorde do velho pai e do velho avô, que já partiram com saudade, lembrando do bom exemplo que deixaram, lembrando da retidão que marcharam nesta graça. E Paulo, irmãos, veja o amor que ele tinha pela obra e a consciência da brevidade da existência humana num capítulo anterior aqui, irmãos. E no capítulo 2, desta mesma segunda carta. Depois, leiam, Paulo fala com Timóteo. Timóteo fica firme, fortifiquei nesta graça, e aquilo que você viu em mim, como eu agi, como eu fiz aquilo que você ouviu de mim, a palavra de Deus na minha boca, isto você faz, se salvará, tanto a ti mesmo, salvará os que te ouvem também. Glória o nome do Senhor. Confia isto a homens fiéis, que possam ensinar aos outros. Olha, irmão, Paulo estava aqui instruindo Timóteo para ordenar outros. Homens fiéis que ensinasse outros. O apóstolo não tinha ciúme, não queria ficar ele na história, ele na igreja, ele na obra, não, irmão. Ele já pensava 3 gerações.
Pra frente dele homens que eram fiéis a Deus, e nós sabemos, irmãos, que está vindo uma mocidade que se consagra é bem-aventurado. A mocidade que se consagra, pois Deus se usará de vós num futuro breve, num futuro médio e num futuro distante. Até a volta de Cristo, glória ao nome do Senhor. Então Paulo aqui neste última parte da carta, depois de muitas instruções, ele diz agora: Timóteo, eu vou te fazer um pedido com juramento. Eu conjurotei, quer dizer, não me negue isto que eu vou te pedir agora. Eu quero diante de Deus e diante do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai vir julgará os mortos de todas as gerações que já passaram pela terra, e quem estiver vivo todos passarão perante, irmãos, todos passarão perante o tribunal de Cristo, serão julgados na sua vinda, e no seu reino então perante Deus, e perante Cristo, o juiz eterno dos vivos e dos mortos. Eu vou te fazer um pedido: pregue a palavra, anuncia o evangelho, em tempo e fora de temporedáguas. Repreende, exorta e ensina com paciência, mas com doutrina. Irmão, este pedido, irmãs, é feito para nós, por esta palavra. Vamos dar bom testemunho, e vamos anunciar esta graça. Com o bom testemunho nosso, mas também falando do evangelho em todo tempo, em tempo e fora de tempo, porque tem alguns que falam assim: Deus me fez saber de levar o anúncio do evangelho da graça de Cristo para o meu parente, noutro estado, noutra cidade. Mas eu vou no tempo certo, no tempo que eu vou sentir. Olha o que Paulo pediu para Timóteo: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Por quê? Falar da Bíblia, irmão, falar da palavra. Todo tempo é tempo. A gente pode falar da palavra para a criança, para o jovem, para o velho, para o parente, para o colega de trabalho, para a visita, para o amigo. Podemos falar da palavra no dia do nascimento de uma criança, podemos falar da palavra no dia da morte de alguém. Glória ao nome do Senhor. Para falar da palavra todo tempo é tempo oportuno, seja na alegria, seja na provação, seja no riso, seja na lágrima. A palavra de Deus é bem-vinda em todo tempo. Por isso, se alguém está dando a desculpa, eu vou no tempo certo. Eu vou quando Deus prepara. O Senhor te fala hoje por esta palavra. Vai logo, é tempo oportuno. Fale da minha graça, fale da minha palavra. Disse Paulo: vai chegar em que as pessoas dentro das igrejas, pensando, e que estão me servindo, mas na verdade juntam para Cesão. Eles que juntam, porque também pagam o salário de doutores amonto, harão doutores, quer dizer um monte de doutores. Doutor entendido nisto, outro entendido em outro, doutor entendido em grego, outro doutor entendido na teologia, tal no conhecimento, tal no fundamento, tal, e não falta doutores que divagam e se perdem em teorias, em filosofias, e falam daquilo que o Senhor não mandou falar, porque o Senhor mandou falar da simplicidade e da pureza do santo evangelho, que salva o pecador, que salva o que dá ouvido, que salva o que obedecer à palavra, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos de que eu quero ouvir. Isto, olha, eu gostei daquilo que aquele homem que tem um conhecimento profundo, é um doutor PS, doutorado nisto, naquilo, que eu vou ouvir de novo. Isto é coceira de ouvido. Não é o coração que clama pela vida eterna. Glória ao nome do Senhor. Tendo esses comichões nos ouvidos, amontoarão, é um monte de doutores conforme as suas próprias concos. Irmãos, vejam que uma pessoa com vários títulos, conhecedor profundo do Antigo e do Novo Testamento, conhecedor das línguas originárias da Bíblia, e que começa a falar coisa que a concupiscência de quem ouve agrada, dizendo: olha, Deus é bom, é misericordioso, sabe? Casar homem com homem, Deus perdoa mulher com mulher, também não vai ter problema. A pessoa se agrada, o ouvido coça. Esse sim, esse eu vou seguir porque está falando o que me agrada. E tantas outras coisas, irmão, que a carnalidade humana e a tendência do ser humano gosta de ouvir como uma pregação bíblica de alguém com um grande conhecimento e que fala o que lhe agrada. Vamos para lá. É gostoso para carnemas. Olha, o que diz aqui a palavra, irmão, desta maneira se desviam da verdade e voltam às fábulas. Fábulas são, irmãos, teorias, são histórias. Tudo isto que às vezes é contado e passa a parecer verdade, porque uma coisa, irmão, sem fundamento, ou até falsa, mas contada e recontada, acaba parecendo verdade. E muitos creem e se embriagam com tudo isto. Mas tu, Timóteo, ser sóbrio, em tudo sóbrio, é quem não está bêbado. E ficar bêbado não é só com bebida alcoólica, ou com substâncias que entorpecem os sentidos. Tem muita coisa que embriaga. O ser humano tem ser humano que se embriaga pelo dinheiro, tem homem que se embriaga por outra. A mulher, que não é a sua esposa,
Tem mulher casada que se embriaga por outro. Homem abandona o marido com filhos pequenos e vai embora. Mas como ela fez isto, ficou bêbada, perdeu a sobriedade espiritual, se embriagou, e Paulo diz: esse sóbrio em tudo, irmãos, permita a Deus, que a nossa irmandade, quem está ouvindo, esta palavra hoje, irmão, não se embriague por fábulas, por teologias, por teorias, por discursos, que agradam à carne, mas estão fora do fundamento do Evangelho. Dio, que é o amor à verdade, a pureza, fugir do pecado, guardar a palavra, não se corromper no engano e na mentira, não se envolver com a vaidade do mundo, que leva a pessoa para a perdição eterna, como diz a palavra em muitos pontos. Olha, cuidado, para que ninguém roube a tua coroa. Você tem a coroa contigo. Conserve-a na pureza, na simplicidade do Evangelho. Não vá após fábulas humanas, às vezes arquitetadas e bem montadas, mas são fábulas. Não te embriagues com isto, se sobre em tudo sofre as aflições, porque, irmão, promessa de bem-estar, promessa de prosperidade, que são fábulas, pois a palavra de Deus, disse o Senhor, mesmo disse: se fizeram isto com madeiro verde, se me crucificaram, me bateram, me torturaram, farão com vocês, ainda que são madeiro seco, mais ainda. No outro lugar ele diz a respeito de Paulo: é também um vaso escolhido para quê? Ele explica, irmão, para Ananias, que era o ancião, lá de Damasco na época, falou: ele vai ver quanto vai sofrer pela minha obra. Então, irmão, a promessa de Cristo, de gozo de que uma prosperidade indizível não é nesta terra, é no reino da glória dos céus, é na vida eterna. Nesta terra, ó, que nos aguarda, irmão, luta, trabalho, criação de filhos, dificuldade, suor, lágrima, dor, trabalho, quer dizer tortura, tripalium, os que eram torturados em 3 espuso. Daí a origem da palavra trabalho. O trabalho veio por castigo. A Adão, se não tivessem pecado, viveriam no paraíso. Não precisariam trabalhar pelo pecado. Veio o trabalho. É uma forma de castigo, irmão, que Deus permite, e tudo é sofrimento ou preocupação, luta e o envelhecimento. Ninguém quer morrer cedo, mas ser velhinho também não é fácil, e a velhice é dura. Alguém pode dizer: meu Deus, esta palavra está pesada, não está trazendo uma esperança, irmão. Irmã, esta palavra está trazendo a esperança maior e poderosa. A esperança que ouro e prata não compra. A riqueza e a prosperidade do mundo inteiro não compra uma alma. Mas se guardarmos o que o Senhor está mandando para nós hoje, é uma riqueza eterna no reino da glória de Deus, sabendo que nesta vida, o que Paulo tinha perfeita consciência: terminei a carreira, meu sofrimento está acabando, guardei a fé. Agora eu estou esperando o prêmio que vai ser dado à coroa da justiça, que o justo juiz dará a todos aqueles que amarem a sua vinda. Irmão, quem ama a vinda de Cristo, não ama o mundo. Quem ama a vinda de Cristo, não ama a mentira, não ama Zab, irmão, a riqueza, sem importar por quais meios chegar a ela. Não, eu quero ter sucesso, quero ganhar dinheiro, quero ter propriedades, quero ficar rico. Qual é o meio? Se é o trabalho o que Deus prometeu, é que é dor e suor, dificuldade, e o ganho não é muito, não, irmão, é o fruto do trabalho. Fora isto, tem outros meios, mas não são recomendados pela palavra, que Deus nos ajuda a entender isto, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, é a palavra que Deus nos manda nesta tarde, a glória que nos aguarda. Não dá para comparar com as aflições deste tempo. Presente vai ter aflição para todos, irmão, e quem não quer morrer cedo vai ficar velho e a velhice. Também, irmão, a realidade é esta, não vamos aqui dar demonstração de negativismo. Mas é a realidade, irmão. Só que esta vida termina, e quem guardou a palavra como Paulo terá a certeza da coroa da justiça. Então, irmão, ele faz uma confissão. Depois disso, que ele sabe que a coroa da justiça estava guardada para ele, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a vinda do Senhor. Vamos amar a vinda do Senhor. Vamos amar o Senhor sobre tuas. Irmã, não há nada neste mundo, e, nesta presente vida, que se compare. Vamos amar. E por esta palavra o Senhor fala como alguém que está passando pela dor do luto de alguém que você amava tanto, e o Senhor recolheu. Ele foi fiel, e terminou carreira, guardando a palavra. Ela foi fiel, terminou a carreira guardando a palavra. Irmão, irmã, alegra-te. Louve a Deus por Ele ter te dado vitória, e cuida de ti mesmo para ser fiel a Deus até o último dia da tua vida. Também então, irmão, ele diz: olha, Timóteo, não demora muito. Não deixa, vem antes do inverno. Naquela época, irmãos, transitar era cavalo a pé, ou em carruagens, carroças, e transitar no inverno. Pois aqui, irmãos, onde Paulo estava, certamente foi de Roma, ali na Itália, e também na Palestina,
nesta época de 10. Como agora, irmão, que é o inverno lá, é cheio de neve. E para transitar era muito difícil. Hoje, com as autoestradas, e com os cuidados daqueles que jogam sal no asfalto, então é possível transitar no inverno, mas naquela época era muito difícil. E Paulo faz um pedido: Timóteo, venha depressa, venha antes do inverno gló, porque eu tô aqui vendo a minha partida. Também os que estavam comigo precisaram ir, uns por motivo justo, outros porque se desviaram. Veja, irmão, que não é novidade a alguém, mas teve alguém que foi para não sei onde, irmão, ao longo da história da igreja aconteceu isto tem aqui que, por algum motivo, Deus é que sabe, não permanece, irmão. Vão então, ele reclama e diz: venha logo, procura vir depressa. Mais adiante, ele diz: venha antes do inverno por Dimas, que era um companheiro, irmão cooperador, me desamparou amando o mundo, amando o presente século, quer dizer, a vida deste mundo, irmão, e ele, amando este mundo, foi embora para Tessalônica Crescente. Foi para Galácia, mas foi em missão Tito. Foi para Dalmácia também, né? Em missão só Lucas tá música comigo. E por que Lucas ficou irmão junto do velho Paulo? Porque Lucas era médico, ele sabia o valor dele junto a Paulo, nos últimos dias da sua vida. Ele reconhecia. Ele tinha tanto a ética como o conhecimento. Lógico que um velhinho no fim da vida precisava de um médico junto. E Lucas não se omitiu, e Paulo agradeceu só. Lucas ficou comigo. Irmão, sejam Lucas nesta obra. Irmã, seja Lucas nesta obra. Veja onde e em que você é útil nesta obra. Irmão, faça uma autoanálise diante desta palavra. Faça um exame interior, no que você pode ajudar esta obra com coleta, com o teu conhecimento, com a tua formação, com a tua empresa. Veja, irmão, fazendo visita com a tua pessoa, com a tua oração, seja Lucas, e seja útil na obra de Deus. E ele diz: irmão, olha, Timóteo, quando você vier e vem depressa, vem antes do inverno, traga capa. Era uma capa pesada, irmão. Sobretudo o inverno estava vindo. E este inverno, não era só irmãos do tempo, mas era o inverno do fim da vida dele. Todos nós teremos o nosso inverno. Bem-aventurado quem, no verão do calor da juventude, do calor da saúde, nos dias da tua vida útil, o irmão e irmã, serviu a Deus, chegará os dias maus, o fim da vida e a morte. Mas o Senhor nos guardará no inverno da transição e na primavera da vida eterna. Glória ao nome santo do Senhor. Ouvir, irmão, iniciará para nós a eternidade. Então diz aqui a palavra irmão. Olha, Timóteo, lembra que o Alexandre, aquele que trabalha com bronze e com cobre latai, ele me causou muitos males, que dizendo irmão, como foi o caso dizendo irmão, mas era um falso irmão, estava no meio como da irmandade, mas para perseguir os fiéis, perseguir o ministério da época, perseguir Paulo. Então, Paulo fala: lembrei que Alexandreu, que fazia vasos de cobre e de lâminas de zinco, assim por diante. Latoeiro, música, causou-me muitos males, que o Senhor lhe pague segundo as suas obras. E aqui é uma sentença da palavra irmão: de acordo com as nossas obras, é o pagamento que receberemos. Se temos boas obras, boas coisas, receberemos. Mas quem age com dolo, com má fé, perseguição, maldade, desejando mal, fazendo mal, receberá o mal na sua vida. E Paulo disse: guardate dele, ninguém, nem mesmo os apóstolos, ou melhor, os que eram cooperadores e anciães da época, que estavam em Roma, ficaram com medo de ir no tribunal na primeira defesa de Paulo, porque ele também teve lá em Roma a defesa em primeira instância. E a defesa em segunda instância, na primeira, irmão, não tinha ninguém para defendê-lo, ou junto com ele, para dar um apoio, mas ele diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, todos me desampararão, mas que isto não lhe seja imputado. Olha, o coração de Paulo, irmãos, o amor que estava nele, eles não me acompanharam na minha primeira defesa, mas Senhor, Deus não põe na conta deles, isto perdoa, eles, que isto não seja imputado, não seja levado em conta. Irmãos, perdoemos as falhas de quem amamos, perdoemos as falhas, até de quem não nos ama. Irmão, perdoemos, é melhor perdoar do que condenar. Glória, o nome do Senhor. Mas o Senhor assisti-me, livrou-me, fortaleceu para que a minha pregação fosse completada, para os gentios faltava o período entre a primeira defesa e a segunda. Deus permitiu para ele completar a missão, na segunda ele foi executado, irmãos, mas Deus o livrou até a hora necessária, e ele disse: fiquei livre da boca do leão, e Deus me livrará de toda má obra. Irmãos, é a palavra que Deus nos manda nesta tarde. Glória ao nome do Senhor. O Senhor é o mesmo. O Salvador de Paulo é o nosso Salvador. O Deus de Paulo é o nosso Deus. O Senhor, que amou e guardou Paulo para... Senhor não te deixou e não te deixará.
Ainda que alguém te deixou, mas o Senhor ainda não te deixou, e não vai te deixar, é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Virá um dos servos para o agradecimento. Vamos unidos agradecer a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eterno Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Voltamos diante de ti, na oração, de agrade, na tarde deste dia neste culto. Santo aonde a tua visitação foi maravilhosa, e a nossa boca se abre, para dar glórias, glórias e glória ao teu nome. A tua casa está cheia da tua glória. O teu povo reunido. Senhor, estão todos. Dizende que tarde abençoada. Aleluia. Glória ao teu santo nome. Agradecemos por esse santo culto pela guia do teu bom espírito, pela manifestação, em tudo temos ajudado teu servo na boa presidência nos Roséia, que te louvou junto à orquestra, a oração de súplica que subiu ao teu reino. Glória ao teu nome. E prontamente a resposta chegou. Graças damos por esta santa fiel palavra poderosa, encheu a nossa alma de ânimo, e veio nos esclarecer mais uma vez, e através desta palavra, a tua igreja te roga foque-nas, útil, na tua obra. Aleluia, a virtude tábua. O teu poder está imenso, Senhor, acrescenta-nos este amor para lutar para o bem desta obra. E quando chegar a nós possamos vencer e ser fiéis, aleluia, Pai Santo, Pai Justo dá para nós mais um hino, e ao término deste culto nos acompanha a todos de perto e de longe, e aonde estará reunidos. Nesta hora que a virtude do amor venha nos acompanhar, aleluia. Graças damos pedindo no nome de Jesus, teu Filho bendito, para sempre. Amém. Aleluia, aleluia, glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Já senteu. A Cristo me entregue. Tudo. A Cristo me entregue. Qual é o número do hino que fala todo a Cristo me entrego tudo a Ele? Do 2234. É isso mesmo. Não é. Ir-me-u, 234. Deus abençoe, irmã. Aleluia.